Essa audiência tem como objetivo examinar com profundidade se o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes, instituído pelo Decreto 11.074, de 2022, está sendo efetivamente implementado e se tem sido capaz de produzir resultados concretos na proteção de nossas crianças e adolescentes. Ela acontece hoje, exatamente hoje, 18 de maio. Por coincidência, escolhemos essa data? É coincidência? Não. Escolhemos essa data porque ela carrega um significado profundo. É o momento em que o Brasil, historicamente, se mobiliza para dar visibilidade a um dos problemas mais graves e persistentes da nossa sociedade, a violência sexual contra crianças e adolescentes. Hoje é o Dia Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Uma data instituída. E a partir da instituição dessa data, nós, defensores da infância, reconhecemos que a luta ganhou um novo patamar. E nele nos reunimos para tratar sobre prevenção à violência, ou seja, sobre a capacidade do Estado e da sociedade de agir antes que ela conheça. Estamos falando de políticas voltadas ao desenvolvimento de habilidades parentais, ao fortalecimento da família, como primeiro espaço de proteção e a atuação articulada com a sociedade civil, que historicamente tem papel relevante nesse campo. Será que estamos prevenindo a violência sexual contra crianças e adolescentes efetivamente? As pesquisas indicam que não. Os dados oficiais são claros e extremamente preocupantes. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou em 2024 65.395 vítimas de estupro e estupro de vulnerável entre crianças e adolescentes, mantendo esse crime como o mais frequente entre as violências não letais contra esse público. A taxa nacional chegou a 128,5 vítimas por 100 mil habitantes. Com um dado particularmente alarmante, a maior incidência está na faixa de 10 a 13 anos, com taxa de 238,1 por 100 mil habitantes. Além disso, houve crescimento de 14,1% nos casos de produção e distribuição de material de abuso sexual infantil, que atingiram 3.158 vítimas em 2024. Quando olhamos para os dados do sistema de saúde, a situação não é diferente. Apenas em 2025, foram registrados cerca de 60 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. E aqui eu chamo a atenção dos senhores para dados. O Ministério da Saúde tem um dado, o Ministério da Assistência Social também tem um dado, as secretarias de segurança estaduais têm outros dados. Aí a gente tem o Ministério dos Direitos Humanos e o Disque 100 com outro dado. E a gente vai ter que entender a unificação desse cadastro. Nós vamos ter que entender a unificação desses dados. Essa unificação está acontecendo? Toda a violência está realmente sendo notificada? Esses números representam casos atendidos e registrados no sistema de saúde, ou seja, trata-se de situações em que a violência já ocorreu, foi identificada e exigiu atendimento, o que indica um nível elevado de gravidade. E ainda um dado que precisa ser dito com toda clareza: a violência contra crianças e adolescentes, especialmente a violência sexual, não ocorre majoritariamente nas ruas, lamentavelmente. Ela ocorre dentro de casa. Os próprios dados indicam que entre 60% e 70% dos casos acontecem no ambiente familiar. E em mais da metade das situações, o agressor é alguém próximo da vítima, muitas vezes um familiar. Ou seja, a violência tende a ser silenciosa, recorrente e subnotificada. Estamos diante de um problema que não é apenas de segurança pública. É um problema que atinge o núcleo mais básico da sociedade, a família.
Diante desse cenário, é inevitável uma reflexão mais profunda. O Brasil tem avançado, sem dúvida, em instrumentos de denúncia, registro, atendimento, responsabilização. Temos o Disque 100, temos o SUS notificando o caso, temos as forças de segurança atuando, mas a pergunta central é: estamos conseguindo prevenir a violência? Os dados mostram que, apesar de todo este aparato, e do Congresso Nacional está atuando ativamente, os números continuam crescendo. E isso nos leva a uma constatação preocupante. O modelo brasileiro ainda é predominantemente reativo. Ele entra em ação depois que a violência já aconteceu. É exatamente por isso que essa audiência é tão importante. Nós precisamos entender hoje, as políticas de fortalecimento familiar estão de fato sendo implementadas? As famílias brasileiras estão sendo preparadas para proteger suas crianças? Existem ações estruturadas de desenvolvimento de habilidades parentais? Essas ações estão chegando aos territórios mais vulneráveis? E mais, o Estado tem conseguido integrar a sociedade civil nesse esforço? E aqui eu estou falando de Estado, não estou falando de governo. E essa não é uma audiência para a gente criticar o atual governo, ou o governo anterior do anterior. Não, essa é uma audiência para a gente discutir política de Estado. As organizações seguem atuando de forma isolada, sem apoio, sem escala e sem coordenação? É uma pergunta que precisamos também responder. Diante dos dados e da realidade apresentada, outras perguntas se impõem. Se a violência acontece dentro de casa, por que ainda investimos tão pouco em fortalecer as famílias? Se sabemos que o agressor, na maioria das vezes, é alguém próximo, por que a prevenção ainda não é o eixo central da política pública? Se a sociedade civil já atua na ponta, por que não temos um modelo estruturado de apoio, financiamento e integração dessas iniciativas? E talvez a pergunta mais importante: o Plano Nacional, como está hoje, é capaz de mudar essa realidade ou ele ainda está distante da vida concreta das famílias brasileiras? Essa audiência não tem caráter meramente formal. Ela não é um momento de celebração por uma data do calendário nacional. Nós estamos acostumados muitas vezes a ver este plenário cheio em datas simbólicas como o 18 de maio, mas hoje é diferente. Hoje esse plenário não está lotado, e isso por si só já diz muito. Há eventos nessa casa que a gente tem que fechar os corredores. Mas hoje eu vejo um plenário com as cadeiras ocupadas, mas não vi nenhum barulho nos corredores. As pessoas, inclusive, fogem desse debate. E aqui eu quero dizer para vocês, às vezes, quando eu subo na tribuna do Senado, tem pessoas que saem do plenário, porque dizem que quando me olham, já vem em mim horror, dor e tristeza. E às vezes eu nem vou falar do assunto. Mas vocês sabiam que eu sou desconvidada de eventos, às vezes, especialmente eventos muito lindos, porque a Damares lembra a tragédia? E esse mês que eu estou vestindo laranja, porque esse mês é laranja, e essa cor chama atenção. Quando eu chego nos lugares vestido de laranja, tem pessoas que querem ficar longe, porque o tema dói, e às vezes não é só por doer, não quer mesmo tocar no assunto. E essa audiência acontecendo hoje, apenas com os amigos defensores da infância que estão aqui, mostra como eu queria a sociedade toda dentro do Senado hoje com a gente. Como eu queria, doutor. Como eu queria a gente lá fora batendo tambores agora. Como eu queria a esplanada fechada hoje no 18 de maio. Para que o Brasil estivesse gritando hoje, basta. Na verdade, não há o que celebrar. O que existe hoje é motivo de preocupação, é motivo de indignação e, acima de tudo, é motivo de responsabilidade. Aqui estão presentes aqueles que podem contribuir para enfrentar essa realidade, não com discursos, mas com ações concretas, porque os números que mencionei não são frios. Eles têm rosto, eles têm história, eles têm nome, eles têm dor.
Cada número é uma criança que teve uma infância marcada. Cada número é um sinal de que, como sociedade, nós ainda não conseguimos proteger quem mais precisa de nós. E o mais grave, nós estamos começando a nos acostumar com isso. E isso nós não podemos permitir. Não podemos aceitar que a violência contra crianças e adolescentes se torne algo normal. Não podemos aceitar que o Estado continue chegando depois da tragédia. Não podemos aceitar que famílias sigam desamparadas, sem orientação, sem apoio, sem proteção. Essa audiência é, antes de tudo, um chamado. E ela é a primeira de uma série. A avaliação que estamos fazendo aqui não se limita a essa audiência. Nós teremos diligências, outras audiências públicas, nós vamos ter coleta de dados, nós vamos ter requerimentos de informações. É um processo. O plano de trabalho da avaliação, inclusive, já está divulgado. Mas hoje, essa audiência também é um chamado à responsabilidade do Estado, à responsabilidade das instituições e à responsabilidade de todos nós. Mas, acima de tudo, é um chamado à ação, porque essas crianças não podem mais esperar. Por isso, agradeço a presença de todos os convidados que certamente contribuirão para este debate com as suas experiências, dados e propostas. Neste sentido, eu tenho a honra de chamar para compor a mesa, para a gente fazer esse debate, aqui do meu lado, Leniel Borel, vereador pelo município do Rio de Janeiro, presidente da Associação Henri Borel, pai de um menino que foi assassinado, de uma das histórias mais trágicas do nosso país. Um menino que uma lei levou o seu nome. E eu não aguento mais colocar nome de crianças mortas em lei no Brasil. A gente não aguenta mais. O 18 de maio é por causa de Araceli. Temos a lei Henri Borel. Nós temos a lei Juan. Agora eu estou aprovando a lei Rodrigo Castanheira. Não dá. Temos a lei As Meninas Cardoso, lá de Sorriso. Eu não aguento mais por nome de crianças assassinadas e estupradas em lei no Brasil. Como eu queria, Leniel, que o nome do seu filho tivesse dado origem a uma lei da alegria. E quero te agradecer, vereador, por estar conosco. Eu quero te convidar para sentar ao meu lado direito, sempre à direita de mim, o vereador Leniel Borel. Eu convido para sentar à minha esquerda a Márcia Calvon, diretora executiva da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes e diretora de Filantropia e Advocacy do Instituto Infinis, Futuro é a Infância. Doutora Márcia, obrigada por ter aceitado o convite e estar conosco hoje. Eu tenho a honra de convidar aqui para a direita Dr. Cleito Bezerra. Dr. Cleito é delegado da Polícia Federal, presidente do Instituto Federal Kids e autor de mais de 20 obras sobre violência sexual contra a criança, meu parceiro de mais de 20 anos. Obrigada por ter vindo, Dr. Cleito. Chamo para compor mesa comigo aqui do lado esquerdo, com muito carinho, Dr. Valdemar Latanci Neto, delegado de Polícia Federal, representante da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da nossa grandiosa Polícia Federal. Dr. Valdemar, muito obrigado por estar conosco. A nossa mesa ainda é composta por uma quinta convidada, que vai fazer a participação online. É um quinto convidado. É o Ícaro Flávio de Freitas Cosme, coordenador-geral do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Gestantes, Crianças, Idosos e PCDs do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu quero agradecer, doutor Ícaro, por estar participando conosco. Eu quero que todos os senhores entendam que hoje, o 18 de maio, é um dia de muitas atividades para o governo federal, tanto que o Ministério de Direitos Humanos talvez não consiga participar da audiência. São muitas atividades, mas o Ministério estará em outra audiência. Eu quero agradecer a presença e já quero agradecer ao ministro por ter te designado, Ícaro, para estar conosco nessa audiência. E o Ministério dos Direitos Humanos, por causa das atividades, não vai poder estar presente hoje.
Quero informar aos nossos expositores que os senhores têm, pelo regimento, 10 minutos, mas como é uma audiência de avaliação, eu farei perguntas também aos senhores. Essas perguntas e as respostas dos senhores farão parte do nosso relatório final de avaliação da política nacional. Eu quero pedir permissão aos senhores, nós vamos ouvir primeiro o governo federal, o executivo, nós vamos ouvir primeiro o Ícaro Flávio de Freitas Gomes, do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por 10 minutos, mas se precisar se estender, doutor Ícaro, fica à vontade.